Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Você já ouviu falar na Expo 2000, Expo 1995, ou seja, Expo 95, Expo 96? Provavelmente você deve ter ouvido, né? O que é a Expo? Então você já ouviu falar na nova ordem mundial também, né? Provavelmente você deve ter ouvido muito por conta, né, dos meios de comunicação protestantes que falam muitíssimamente bem disso, né? Eles insistem em falar isso. E você já ouviu falar também na Agenda 2030, né, que houve várias agendas aí pré-estabelecida e até estabelecida e que vamos agora debulhar sobre isso aqui, até porque assim o sistema religioso protestante eles pegam todo esse tipo de coisas assim, sabe? Todo esse tipo de anúncio. E eles dão um jeitinho aí, né? Eles dão uma maneira, uma forma de dar roupagem, né? Introduzir o que eles querem ali. E aí gerar o anticristo, gerar isso, gerar aquilo, gerar sistema, sabe? E o que é uma verdadeira cascata e aberração. Uma verdadeira farsa, sabe? E nós vamos debulhar isso aqui agora para você ver o que é de farsa que esses caras, né, esses líderes religiosos ao longo do tempo têm implantado na mente aí da humanidade, né? Porque isso aí só existe e acontece no campo protestante, até porque os católicos eles já não conseguem mais fazer isso, né? Você vê que os muçulmanos eles seguem a religião deles, eles não têm esse tipo de loucura na mente. Você vê que os budistas pela mesma forma, sabe? Os hindus pela mesma forma, só quem anda pregando esses tipos de aberrações de anticristo, né? Que vê o diabo em tudo, que fica datando o voto de Jesus, essas bagunças que eles andam aí pregando, que já não tem mais como, sabe? É inadmissível, inaceitável, né? Você aceitar, não tem mais como enganar, sabe? A verdade é essa, não tem mais como enganar. Mas eles tentam empurrar a goela abaixo de forma forçosa para que você insista, para que você acredite ainda nesse tipo de falácia que já morreu há muito tempo, né? É uma doutrina extremamente morta, criada por eles mesmos, que não existe mais. Eles tentam ressuscitar, mas não conseguem. Não há mais espaço para isso. Tá entendendo? E aqui vocês têm que ver a visão didática das coisas, então você tem que ter a visão religiosa. Sabe que a visão religiosa é aquela visão, sabe, em que as pessoas vai desenhar, né? Vai hiperbelizar as coisas, usar aquela expressão hipérbole em demasia, sabe? Vai teatrar as coisas, sabe? Vai criar uma série de situações aí inexistentes, que não existe, sabe? Mas se você for pelo lado didático, né? Você vai ver que não existe nada desses fantasmas. Quem cria fantasma só é o sistema religioso que criou inúmeros fantasmas. É sobre isso aqui que nós vamos falar, né? E tudo começou, meu irmão, né? Vamos debulhar aqui o que é a Expo, vamos debulhar aqui o que é a Ordem Mundial e vamos debulhar aqui o que é a Agenda 30, né? Vai envolver outros temas também, como, né, algumas falácias aí que não tem mais como se sustentar nesses mundos de hoje, né? No nosso mundo é insustentável essas falácias, essas mentiras deles aí. Então vamos lá. Quando Jesus ele vem para a Terra, né? Ele veio cumprir aquilo que estava, sabe, destinado a ele, né? Que ele veio para os seus não aceitaram, tal, aquela coisa toda. Ele é perseguido, sabe? Ele é crucificado, né? Ele é morto e ele ressuscita e ascende os céus e volta para o céu, sabe? Aí vem o apóstolo Paulo, que era escolhido desde a fundação do mundo, né? Jesus se apresenta para ele, ele cai do cavalo, Jesus vai e dá agora a Paulo a oportunidade de se auto-regenerar e Paulo se converte e vira um cristão, sabe? Zeloso e um cristão, sabe? Mais atuante, mais ativo,
de todos, né? Foi o que mais escreveu carta, também era o mais intelectual, era o mais inteligente, sabe? E foi o que mais trabalhou, era poliglota, sabe? Era um cara extremamente inteligente, mostrando que quando Deus ele quer levar algo grande, certo? E expandir esse algo grande, claro que Deus vai usar uma pessoa, né, de cunho intelectual, como foi Paulo. Você vê que Paulo escreveu mais cartas do que qualquer outro apóstolo. E aí Paulo, ele deixa uma declaração, né, que faz jus, né, que faz sentido. Por exemplo, ele diz que ao ele deixar esse mundo, né, esse plano terrestre aqui, terreno, iam se introduzir lobos devoradores, né? E quem são esses lobos devoradores? Aí mais tarde você vai ver que esses lobos devoradores são o sistema religioso, tanto católico, depois os protestantes. Teve um autor de um livro chamado de esse autor do livro, ele criou, ele, sabe, ele formou um livro de cunho de suas próprias mãos, chamado de A Revolução dos Bichos, sabe? Ele criou esse livro e nesse livro, A Revolução dos Bichos, esse autor mostrou que, tipo assim, os seres humanos, né, eles oprimiam os bichos, né? Oprimiu o porco, o macaco, o leão, o tigre, a girafa, o elefante, o hipopótamo, o jacaré, né? A galinha, o galo, a tartaruga, o esquilo. Ou seja, todo aquele panteão de animais ali, os seres humanos não só oprimiam, como também tiravam deles todo o sustento, né? Aquela equação da morte, que eu sempre já falei aqui, sai tudo do povo para eles, mas não sai um centavo dele para o povo, né? Ou seja, o povo fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Isso é em todas as áreas, né? Na área da política assim, na área empresarial assim, na área religiosa também assim, não muda nada. Na área futebolística também assim, né, dos cartola, dos mandatários aí do futebol, é a mesma coisa, sai tudo dos torcedores para eles, não entra um centavo deles para o povo, e isso aí tem todos os segmentos, certo? Seja religioso, político, sabe, ou empresarial. A tendência é tirar da maioria que é o povo. Então, esse escritor, que eu me esqueci até o nome dele, né? Que criou aí a Revolução dos Bichos, ele mostrou que os seres humanos são assim. Eles dizem que vão trazer solução, né? E aí, depois que eles trazem a solução, eles passam agora a oprimir muito mais do que aquele anterior dele. E não, então, o livro A Revolução dos Bichos mostrou isso, aonde seres humanos, né, ele vai ser expulso por uma rebelião dos animais encabeçada pelos porcos, que vai botar para correr os seres humanos. E quando os porcos estiverem no poder, ele vai distribuir aí, né? Cada um vai fazer aquilo, o peixe vai nadar, né? O macaco vai andar nas árvores aí, sabe? O boi vai pastar, cada um vai fazer aquilo que gosta. Mas só que vai chegar um momento que o porco ele vai enriquecer tanto a ponto de ele começar a oprimir aqueles animais que um dia ele passou a ser oprimido. Vocês estão entendendo? Ele era um dos animais que era oprimido, mas depois que adquiriu o poder, ele agora já no poder estava oprimindo muito mais do que os próprios seres humanos. Então isso denota o segmento do poder. É aquela questão, né, onde o político diz que vai fazer, vai acontecer, vai dar rasteira em cobra, murro em parede e tal. Mas depois que ele chega no poder, meu irmão, que o povo se lasca, sabe? Se o cara estiver lá passando fome, é problema dele, a questão ainda é dele, a questão é dele, do cara que está dentro de casa, sabe, sem fazer absolutamente nada. Então ele vai atribuindo ao povo, sabe, todas as suas mazelas, como que o povo fosse, na verdade, o próprio problema deles mesmos. Mas depois que o povo coloca
esse cara no poder, esse cara no poder esquece do povo. Foi isso que esse autor do livro A Revolução dos Bichos falou. Quando a gente bota alguém no poder, depois ele esquece da gente, meu irmão. Tá entendendo? E eles se voltam contra a gente, criam leis mais pesadas e lascam o povo em banda. Tá entendendo? Então, os religiosos também fazem a mesma coisa, meu irmão. Tá entendendo? Então, o sistema religioso, para não perder o poder, eles vão criando versões de situações para poder beneficiar ele. E atualmente eles estão, na verdade, aí jogando na caixa dos peitos do, né, do povo, os religiosos, essa situação aqui, o chamado da Expo, né, que é uma exposição, a Expo 2000, Expo 2001, Expo 2002, Expo 2003, sempre tem essa Expo, é uma exposição, depois a gente vai falar sobre isso aqui. E também a nova ordem mundial também, né, eles vão pegar um gancho da ordem mundial, eles vão também pegar um gancho aí também da agenda 2030, mas aí você vai ver que os protestantes que estão usando as táticas dos católicos, você vai ver que na verdade é tudo criação do homem, sabe? Então quando Jesus veio e parte, deixou o apóstolo Paulo parte, Paulo disse que iam se introduzir lobos devoradores no meio do povo e ia lascar o povo em banda, sabe? Isso aí vai acontecer, sabe? No Concílio de Nicéia, em 325, através de um papa chamado de Constantino I, né, que é o cara que vai reunir ali uma assembleia de clérigos ali, de pontífices católicos ali, meu irmão, e o cara vai determinar os livros que eu e você íamos ler. Se você tem a Bíblia na sua mão, tenha certeza, você não colocou um livro aí. Quem colocou esses livros aí foram, sabe, o Concílio de Nicéia, encabeçado por quem? Encabeçado por Constantino, o Papa católico e pagão, sabe? Ele mesclou aí a Igreja Católica com a fé cristã e aí gerou o catolicismo. A Igreja Católica significa universal. E o que é que acontece? Mais tarde, mais tarde, com o surgimento, sabe, de Lutero, vai haver então uma cisão, sabe? Vai haver uma cisão. Ou seja, Lutero ele vai protestar contra a opressão da Igreja Católica. A Igreja Católica começa em um estado muito bom, depois ela vai se transformando em um monstro, em um dragão. Sabe? Ela sai de um estado e depois vira um dragão. O que é um dragão? Um dragão é um sistema de poder extremamente poderoso e corrupto e ditatorial, aonde eles não aceitam nenhuma espécie de rebelião. Quem se rebelar logo logo vai ser o quê? Vai ser atingido com o quê? Com castigos e morte. E mais tarde você vai ver que a Igreja Católica faz isso. Tá entendendo? E aí, meu irmão, surge o protestantismo. Não surge só o protestantismo. Do protestantismo também vai surgir o quê? A Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e a Igreja Calvinista, sabe? Essa igreja aqui, anglicana, ela é fundada pelo rei Henrique VIII, que tinha na época 24 anos. Esse cara, esse Henrique VIII, né? Esse rei, esse monarca, ele na verdade era casado com Catarina, a sua esposa. Só que é o seguinte, ele se apaixona, sabe? Ele se apaixona por um amante chamado Diana. Veja que a mulher, como eu sempre falei aqui, é um divisor de água, né? Ela tem ali a pirâmide de cabeça para baixo no seu órgão reprodutor, dividido, mostrando de que a mulher sim é um poder extremamente letal, aonde ela tem a capacidade de dividir, até destruir família, quando ela está nas mãos e sendo usada por Satanás. Mas quando ela está na mão de Deus, ela vai edificar a casa. E aí surge essa amante aqui, né, chamada de Ana Bolena, e vai destronar a esposa do rei Henrique VIII, né?
Essa amante aqui chamada de Ana Bolena vai destronar a rainha Catarina, né? Mas pô, como é que isso aconteceu? Aconteceu que esse rei, monarca Henrique, vai pedir em casamento a amante dele ao Papa, chamado de o Papa chamado de Clérimo, sabe? Esse Papa aí, ele tem um Papa que ele não aceita casar, né? Amante com o rei Henrique VIII. Ele não aceita, porque o Henrique já era casado com essa Catarina, tá entendendo? O rei já era casado com Catarina. Só que esse rei vai pedir em casamento a amante, a Ana, e quer se desfazer, se divorciar de Catarina. Esse Papa, se eu não me engano, é Clemente, ele não aceita isso. E aí vai surgir uma ruptura onde o rei, o monarca Henrique VIII, com muito poder, ele vai criar a igreja dele, meu irmão. Ele vai fundar a igreja dele, a igreja, sabe, anglicana. Anglicana. Essa igreja anglicana é fundada pelo rei oitavo Henrique, que na tentativa de casar não conseguiu, foi frustrado e fundou a igreja dele e casou dentro da igreja dele que ele mesmo fundou, porque ele tinha poder para isso. Ignorou totalmente aí, né, toda a espécie aí de sacramento do Papa, sabe, essas coisas aí, sabe, esses dogmas do Papa aí. O cara ignorou, meu irmão. O cara tava cagando para aquilo. Já que você não quer me casar, meu irmão, vou fundar minha igreja, vou casar dentro de minha igreja com minha amante, né? Chamada Ana Bolena. E vou me divorciar de minha mulher chamada de Catarina. Um abraço para você. E aí assim foi. Tá entendendo? O que é que acontece? Acontece que essa igreja aqui, anglicana, mais tarde, ela vai ser dirigida por mulheres, sabe? Onde vai surgir sacerdotista, tá entendendo? E mais tarde, é a primeira igreja, sabe, protestante, de uma ruptura com a igreja católica, a permitir, a celebrar o casamento de homossexual, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Começou tudo mal e vai terminar mal mesmo. Muito por conta de que esse monarca, esse rei Henrique, ele não quis se subjugar às ordens do Papa, sabe? Clemente. Porque o Papa Clemente não queria casar ele com a sua amante, Ana Bolena. Ele queria que o Henrique permanecesse íntegro com sua mulher, Catarina. Henrique, porém, não aceitando, vai e funda a religião dele, né? A igreja dele, casa dentro da igreja dele e rompe com a igreja católica. Há uma ruptura, há uma cisão, sabe? Mas dessa igreja, mais tarde, que vai ser também doutrinada por mulheres, aí você vai ver que a fragilidade, né, de liderança por conta da mulher vai dar origem a um abismo chama o outro, vai dar origem aqui ao casamento de homossexual, inclusive nos nossos tempos agora. A igreja anglicana, ela além de ser progressista, certo? Porque assim, a democracia tem seu lado mal, né? Qual é o lado mal da democracia? A democracia, ela na verdade, ela é uma inimiga, ela é contra o conservadorismo, sabe? E quem quiser ser conservadorista vai ter que guerrear com a democracia. A democracia tem seu lado bom, é duas moedas, né? Mas tem seu lado ruim, sabe? Que permite tudo. E aí o que acontece dentro dessa democracia, sabe? O rei Henrique, ele na verdade, ele se casa com a amante dele, gera uma igreja, sabe? Gera uma igreja chamada de Anglicana. E aí
dentro dessa igreja aí, que vai ser liderada por mulher, também vai se permitir o casamento de homossexual, que é uma aberração, é antibíblico isso aí, sabe? E aí foi, né? Então, o Concílio de Nicéia, sabe, surge em 325, depois vem surge a Igreja Católica, depois da Igreja Católica surge algumas igrejas que vai romper com a Igreja Católica, a Anglicana, que eu já falei aqui, a Luterana, né, Lutero vai protestar aí contra a Igreja Católica, e dessa ruptura, dessa cisão, dessa divisão de Lutero, que vai gerar inúmeras denominações protestantes aqui no nosso Ocidente, como Batista, Adventista, Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, tá entendendo? E aí, e dessas aí também vai se fragmentar e surgir mais ainda, até chegar nessas igrejas do reteté. E aí a Bíblia diz que um abismo chama o outro, né? E aí você vai ver igreja aí de fundo de quintal, em uma esquina aí, de reteté e tal, que vão se fragmentando. Por quê? Porque todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser homem de Deus, todo mundo quer ser mulher de Deus. Sem vocação nenhuma, mas quer ser, meu irmão. Ninguém quer ser mais mandado, sabe? Esse negócio de subjugação caiu por terra. Então, esse escritor, né, que escreveu A Revolução dos Bichos, o cara já tinha previsto isso. Ele fala assim, ó, a tendência do opressor, a tendência do oprimido, perdão, a tendência do oprimido é ser opressor. A tendência do oprimido é ser opressor. Foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Oprimiu a Europa, sabe? Lutero se rebela contra ela. E de Lutero surge aí várias denominações, né? Cada uma com sua doutrina, como a Batista, Adventista, Testemunho de Jeová, Assembleia, e uma série, uma churrada, Cristã do Brasil e tal. Aqui no Brasil surgiu aí, né, a Universal, a Deus e Amor, aí surgiu a Mundial da Fé, e aí saiu surgindo mundo afora, e cada um defendendo o seu pão de cada dia através de versículos bíblicos tirados que representa a sua doutrina, né? E aí João Calvino, né, a Angliquina, né, já falamos, a Luterana, né, que já falam que vem de Lutero, e a Calvinista, né, que veio de João Batista, que era um teólogo suíço, extremamente influente intelectual, que prezava muito aí o conservadorismo. Ele ficou bastante influente tanto na França como na Holanda. Esse, esse João Calvino, ele conseguiu aí mostrar ao mundo que existe um soberano rei do universo que é Deus, né? E ele conseguiu influenciar tanto aí a, a França como também a Holanda, os Países Baixos, né? Assim, pessoal, mas só que preste bem atenção. O tempo passa, né? Quando o tempo passa, as coisas vão mudando, forçosamente vão mudando em todos os sentidos, em todos os segmentos, em todas as áreas, em todas as esferas. E João Calvino partiu, morreu como também todos morreram, né? Inclusive o apóstolo Paulo falou, na minha partida as coisas vão mudar, porque iam se introduzir lobos devoradores. E realmente aconteceu isso. Hoje a Holanda é um país, sabe? É um país que não tem uma gota de religiosidade no seio dela, né? Lá se permite muita coisa. Casamento entre homossexual, né? A liberação das drogas. É um país liberal, sabe? É um país liberal. A prostituição, as garotas de programa lá, elas são profissionais do sexo e tal. Quer dizer, um país, né, que João Calvino influenciou séculos atrás, hoje já não é mais influenciado em nada, não lembra nada, foi totalmente descaracterizado. Vocês estão entendendo? É o que eu falo sempre, né? Tipo assim, uma vez Gerson, o jogador Gerson, que assistiu o Brasil tomar 7-1 da Alemanha, né? O Brasil tomar 7-1 da Alemanha, ele ficou revoltado. Ele falou assim, aí, ó, essa geração que veio agora não respeitou a gente, muito por conta. E saiu o jogador Gerson, campeão de 70.
aquela geração ali de 70. Então o Gerson falou me assim, pô, em 70 a gente, com muito esforço, colocamos o Tri na camisa do Brasil, 3 estrelas, né? Ganhamos em 58, ganhamos a Copa em 62 e com muito esforço ganhamos a Copa em 70. Mais tarde veio outra geração, né? A geração de Romário e Bebeto e coloca o Tetra. Mais tarde, né? Veio outra geração de Ronaldo e Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho e coloca o Penta. Aí vem essa geração aí agora, sabe? Que não tem compromisso nenhum com a seleção e dentro, né, do cenário, que o Brasil foi anfitrião do cenário brasileiro, a Alemanha dá uma chacoalhada de 7-1 no Brasil, seria um desrespeito, sabe? A essas gerações passadas. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você entender que os seres humanos eles são ingratos, sabe? Eles só pensam em poder. Você vê que João Calvino, esse cara, né, esse suíço, esse teólogo, ele se esforçou muito para que a França e a Holanda fosse, na verdade, um país de cunho religioso protestante, sabe? Fosse um país conservador e religioso e que aceitasse aí os dogmas de Jesus. Só que assim como Paulo partiu, assim como ele também partiu, esses dois países aqui, a França e a Holanda, mais tarde vai decepcionar, né, as ideias aí conservadoras de João Calvino, ou seja, a França praticamente é muçulmana, né? A França praticamente é muçulmana. Os franceses trouxeram muitos senegaleses hoje que professam a fé islâmica. E a Holanda está uma verdadeira zona de bagunça, né? Apesar de ser um país pacífico, uma verdadeira zona de bagunça no ponto de vista religioso, aí, né? No ponto de vista religioso protestante, porque lá se permite tudo, meu irmão. Então, ou seja, não adianta se esforçar muito agora, no exato momento, plantar algo que lá na frente outra geração vai mudar. Tá entendendo? Então, o medo de Paulo foi esse. Que lobos devoradores mudasse toda essa característica aí da doutrina de Cristo e começou a mudar realmente no Concílio de Nicéia em 325 através do Papa Constantino, né? Que depois Lutero vai romper com ele, que também esse rei e monarca Henrique VIII, que tinha apenas 24 anos, também rompe com a Igreja Católica. E João Calvino também rompe com a Igreja Católica. E da Igreja Protestante surge aí um pantilhão de denominações, de doutrinas, sabe? Muitos dessas denominações, muitas dessas doutrinas, muitas dessas igrejas surgiu nos Estados Unidos como a Batista, Adventista, sabe? Uma surgiu na Itália como a Cristã do Brasil, sabe? Cada uma vai aí defender seu pão de cada dia, né? E tomava versículos emprestados para poder criar sistema e justificar e se auto-justificar biblicamente, né? Eles criam um sistema, pegam um versículo emprestado da Bíblia, criam um sistema e se justifica biblicamente para dizer, não, a gente guarda o sábado porque, como os adventistas, né? A gente guarda o sábado porque, sabe, está na Bíblia, e realmente está na Bíblia, ou seja, ele pega um versículo emprestado e dali faz uma doutrina, os testemunhos de Jeová, que surgiu de dentro da igreja adventista, né? A igreja adventista é fundada aí por Ellen White, é já uma mulher, né? Já a igreja Testemunha de Jeová é fundada por Charles Taze Russell, né? Que era membro da igreja adventista. Eles têm ponto em comum e aí forma deles, Testemunha de Jeová. Mas pega também versículo da Bíblia para poder justificar a sua doutrina, né? O seu sistema religioso. E cada um vai fazendo a mesma coisa, meu irmão. Você vê que a Universal usa a fé de Abraão, né? Aí você vai ver outra usando outra espécie de doutrina. E aí cada um vai defendendo o seu pão de cada dia. O que que acontece? Sabe? Acontece, meu amigo, minha amiga,
que depois que a Igreja Católica ela toma o poderio, sabe, religioso, ela vai cunhar, ela vai criar uma série incalculável de heresia e aberrações que nunca existiam na época de Jesus. O que vale também para essas igrejas aí protestantes que criam também várias situações que não existiam na época de Jesus. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante, a Bíblia diz bem assim, ó, lá em Apocalipse: fuja dela, povo meu, não seja cúmplice de seus pecados, sabe, de Babilônia e suas meretrizes. O que é a meretriz? São a filha de Babilônia, que são as igrejas protestantes, sabe? E o que foi que a Igreja Católica, no seu auge, criou? Preste bem atenção a algumas heresias e aberrações da Igreja Católica. Eu não vou dar aqui data, tal, porque vai ficar uma coisa mais alongada, mas preste atenção. A Igreja Católica, ela criou o que não existia. Por exemplo, preces para os mortos. Nunca existiu, mas ela criou e todo mundo aceitava. Todo mundo seguia, todo mundo acreditava. Toda a Europa acreditava nisso aqui. Uma multidão incalculável. Quem criou a Igreja Católica? Existia na época dos apóstolos, não. Quem criou? A Igreja Católica. O sinal da cruz, esse sinal da cruz que as pessoas ainda falam, nunca existiu. Jesus nunca fez isso. O apóstolo Paulo nunca fez isso, sabe, assim. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, nenhum deles fez o sinal da cruz. Mas a Igreja Católica criou. Velas, sabe? Parafinas, essas velas que é acendida aí também nunca existiu. A Igreja Católica criou. O que foi mais que a Igreja Católica criou, sabe? Como heresias e como aberrações que nunca existiram na época dos apóstolos. Veio existir depois aí, né? Desse concílio de Nicéia que aos poucos foi introduzindo ali heresias. O purgatório nunca existiu. Veneração aos anjos e aos santos mortos nunca existiu. O purgatório veio existir em 593, sabe? O Papa, sabe? Ele é mediador entre Deus e os homens e não mais Jesus, né? Mais uma aberração que o Papa fez, né? Que a Igreja Católica fez, dando poder total cabal ao homem, chamado de homocentrismo, colocando o homem no centro e tirando Deus. Quando você tira Deus, você tira o quê? A doutrina do teocentrismo, Deus como centro. Então eles tiram o teocentrismo e colocam, introduz o homem como centro, sabe? Que é uma verdadeira cascata, uma verdadeira aberração. Outra heresia, sabe? E outra aberração da Igreja Católica que eles introduziram que nunca existiu na época dos apóstolos. A veneração à cruz. A veneração às imagens e escultura nunca existiu. Eles se colocaram. Então, se você vê alguém adorando imagem, não foi culpa dessa pessoa. Não foi culpa de outras gerações, foi culpa da Igreja Católica que ela forçosamente foi criando, né? A sua doutrina foi aí embutindo e colocando, sabe? Agregando goela abaixo nas pessoas. E as pessoas, por não ter conhecimento bíblico, foi aceitando, sabe? Hoje não dá mais, né? A idolatria a Maria e o matriarcado, o poder ao feminismo. Isso é uma profecia que a Igreja Católica também criou, né? É por isso que as feministas aí muitas vezes se